Entrevista do dia aqui no nosso Jornal da Rede, hoje com o técnico de futebol feminino, Arismar Júnior, a quem nós estamos cumprimentando aqui no jornal. Bom dia, Arismar. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa manhã para falar um pouquinho do futebol feminino. Exatamente, né? A nossa pauta envolve aí a seleção brasileira de futebol feminino, que infelizmente foi desclassificada ontem no Campeonato Mundial. Quando nós criamos a pauta, né, o Brasil ainda estava com essa possibilidade que acabou terminando ontem. Mas vai ser interessante a gente falar sobre como foi a seleção brasileira, se essa desclassificação prematura ela pode afetar o progresso que estava acontecendo no futebol feminino aqui no Brasil. Serão pautas aí da entrevista do dia. Nós voltamos depois do intervalo. Continuamos conversando com a Arismar aqui na rede social. Voltamos pela 99 em 3 minutos. Estamos com a Arismar. Arismar, como é que você viu essa desclassificação prematura da seleção brasileira? Pedro, é importante nós entendermos que nós temos que desmistificar o fato que as coisas acontecem sempre no curto espaço de tempo, né? Faz poucos anos que o Brasil vem tratando o futebol feminino com o devido respeito. Isso aí eu tenho isso vivido na pele. Eu vi o que o futebol feminino era e o que o futebol feminino se tornou. Eu faço parte desse processo. E nós entendemos que 4, 5 anos de um trabalho bem realizado é o suficiente para ser campeão de uma Copa do Mundo contra país que vem há anos estruturando as suas modalidades, desde a sua categoria de base até a equipe principal. Se nós acharmos que o jeitinho brasileiro, que em 4, 5 anos nós conseguimos fazer o que os franceses fazem em 20, acaba fazendo com que nós trabalhamos apenas no pequeno espaço de tempo, né? Esquecemos que às vezes um planejamento ele requer, ou na maioria das vezes um bom planejamento ele requer um trabalho de médio a longo prazo. É isso que nós temos que fazer. O futebol feminino no Brasil ficou há anos omisso por gestões públicas, por pessoas que não davam ao futebol feminino o devido respeito, e veio acarretando isso nos últimos anos, que nós conseguimos tentar mudar isso daí e vem mudando bem. Então mudar agora, parar de continuar investindo, parar de continuar trabalhando, seria jogar esses 4, 5 anos tudo pro lixo. Então nós acreditamos sim que deve continuar, acreditamos que isso vai acontecer, até porque nós entendemos que o futebol feminino no Brasil ele acontece do telhado para baixo, né? Então, quer dizer, se você pegar, nós temos uma seleção brasileira principal competitiva. Ela fez uma boa Copa, né? Ela jogou com a França, que é uma das favoritas, e foi muito bem. Ela fez um bom jogo contra o Panamá, um ótimo jogo contra o Panamá. Acredito que errou em algumas coisas, talvez a gente até deva conversar um pouco hoje sobre o jogo contra a Jamaica. Mas nós não temos uma categoria seleção brasileira sub-15, está começando a surgir um sub-15. O sub-17 ainda é bem tímido, sub-20 já é mais competitivo. Então, se nós queremos algo bem feito, nós temos que começar lá na categoria sub-15, o sub-17 ainda mais forte, um 20 mais forte, um principal mais forte, porque nós começamos do telhado para baixo. Então, isso não é correto. Então, nós estamos tentando consertar, trocar a roda com o ônibus andando, né? Então, é mais ou menos por aí. Essa é a minha crença, por aí que eu vejo. Bruno Lemes. Arismar, a respeito do que a Copa do Mundo vem apresentando, já é possível identificar aí algumas novas tendências daquilo que pode ser absorvido para o trabalho do dia a dia e para colocar em prática nas partidas do futebol? Porque, por exemplo, uma Copa do Mundo, no masculino, a gente já percebeu muito uma tendência técnica, uma tendência tática por parte das seleções, um melhor desenvolvimento em algum aspecto que acaba refletindo na prática do futebol nacional, nos clubes adotarem algumas visões diferentes. Você que está acompanhando a Copa do Mundo de uma maneira, né? Que os jogos são de madrugada, você tem que dormir porque tem o trabalho intenso lá no centro de treinamentos. Dá para perceber algumas tendências que podem surgir no futebol feminino brasileiro após a Copa do Mundo? Eu vou usar uma pequena crítica para um treinador que eu admiro muito, pela história, pelas conquistas. O Luxemburgo falou que de uma Copa que, não vou citar a Copa até para não ser muito polêmico, em que ele não via nada demais.
Mas é difícil a gente falar que não vê nada demais, porque você vê os principais treinadores, os principais jogadores do mundo fazendo algo que pelo menos alguma coisa diferente deve ter. Eu acredito que nessa Copa ela vai conseguir nos mostrar que nós estávamos no caminho correto. Futebol, por exemplo, você pega a Jamaica. Jamaica, ela conseguiu fazer o que ela precisava fazer, dando apenas um chute no gol. É um futebol que a gente defende, que o brasileiro defende? Não, não é o futebol que o brasileiro defende, mas é um futebol eficaz. É um futebol eficaz, não é quem joga melhor, é quem vence o jogo. O Brasil foi melhor, o Brasil atacou mais, teve mais finalizações, teve mais posse de bola, mas não conseguiu o resultado. Então eu acredito que nós vamos conseguir seguir no caminho de que o comprometimento do coletivo, acima do individual, é o que vai fazer a diferença no futebol. Então a gente segue nesse caminho, a gente vê algumas... O horário é bem ruim, né? Ainda mais para quem trabalha no outro dia e quem é pai ainda. Então é difícil, leva a criança para a escola, volta. Mas na medida do possível, do que dá para a gente acompanhar, a gente vem acompanhando. Nós estamos de volta na 99 FM, ouvindo na entrevista do dia de hoje, Arismar Júnior falando sobre o futebol feminino. Ele falava sobre a Copa do Mundo, o desempenho do Brasil, que acabou desclassificado ontem, né? Não pela Jamaica, ele acabou sendo desclassificado pela derrota que teve contra a França, né? Um empate contra a França já mudaria esse cenário no jogo contra a Jamaica. Aliás, a Jamaica, viu, Arismar, que fez vaquinha para poder participar da Copa do Mundo, não tinha dinheiro sequer para viajar. E o Brasil foi com estrutura. Futebol tem disso, né? A maior. A maior estrutura, exatamente. Aí que eu vou pegar no ponto, Pedro, que a gente tem a grata satisfação da gente poder discordar um do outro, né? Claro. Eu acredito que nós não perdemos a classificação na derrota para a França. Nós perdemos a classificação no empate contra a Jamaica. Uma equipe, um país, uma confederação que tem o Campeonato Brasileiro da qualidade que tem. A estrutura que é montada para essas jogadoras, para elas chegarem na Copa do Mundo, conseguir um empate contra uma equipe que tem sérias dificuldades. Eu acredito que a derrota para a França, ela é aceitável. Ela é aceitável por toda a grandeza da Confederação Francesa, a forma em que eles tratam o futebol feminino, eu acho que é aceitável. Pelo retrospecto, pela história do que vem acontecendo lá. Evoluiu. Já eu acredito que nós pagamos o preço por não fazer o gol na Jamaica. Eu acredito que aí foi. Então, mas a Jamaica não tomou gol nenhum na Copa do Mundo agora, né? O Brasil era sabedor disso daí, né? Que teria que vencer o jogo contra uma seleção que tem um sistema defensivo muito forte, né? Porque não tomou gol de ninguém, inclusive não tomou gol da França, né? Você acha que a Pia, ela errou em algumas decisões e é difícil ela continuar no comando? Vou de trás para frente. Eu acho que não é difícil ela continuar. Até porque, se eu não me engano, ela tem mais um ano de contrato. Até, se eu não me engano, se eu estiver errado, o Brasil, ele tende, por algumas influências externas também, deve manter uma treinadora mulher no comando da seleção brasileira principal. Eu não vejo hoje uma mulher pronta para ser a treinadora na categoria principal, uma brasileira. Por que tem que ser mulher? O técnico da França é um técnico que já dirigiu seleções aí importantes no cenário aí de Copa do Mundo, inclusive. Né? Acho que nós temos que fazer essa pergunta para uma confederação, para a nossa confederação. Você acha que é fundamental que seja mulher? Não. Se eu achar que é fundamental, estou jogando contra mim mesmo. É verdade. Isso que eu estou falando para você. Acho, não. Não é que eu falei, não. Eu acho que vai ser mulher e tudo mais. Eu acho que a tendência é que sim. É isso que nós ouvimos nos bastidores, que seja uma mulher, que eles que cobram que seja uma mulher. O movimento vem pedindo que seja uma mulher. E eu acho que ainda, embora nós tenhamos grandes treinadoras, algumas delas são minhas colegas de trabalho, a gente conversa extra-campo, tem grupos de estudo junto, mas eu acredito que para ser treinador de uma seleção brasileira ainda falta um pouco. Você acha que a Marta deve continuar como diretora na parte executiva do futebol feminino ou não? Não, de hipótese nenhuma. Em matéria de seleção brasileira? De hipótese nenhuma. Por que você não gosta da Marta? Hã? Não gosta da Marta? Como jogador, adoro. Agora fala para mim o que ela estudou para ela poder ser uma gestora. Só com conhecimento empírico? Só com o que ela viveu na prática? Isso é pouco. Uma coisa é você ser um gestor. Outra coisa é você ter vivenciado.
Eu acredito que um gestor que vivenciou é perfeito. Então, eu acredito que a Marta tem que estudar, ela tem que assim aprimorar para ela poder ser perfeita. O tempo que ela vai ser a gestora, ela não vai estudar, então nós vamos continuar formando A pessoas... experiência, o símbolo não ajuda muito nisso, ou não? Ajuda, mas eu acho que essa é minha opinião, ela tem que estudar primeiro. Ela tem que estudar, porque ela não sabe o que é ser uma gestora, ela imagina o que é ser uma gestora. Ela imagina porque ela é uma atleta, uma das melhores do mundo, mas ela viu pessoas fazendo e que ela pensa assim, se eu tivesse na pele dela, eu faria diferente. Mas quando a gente chega lá, é diferente fazer. Não é simples fazer. Qual jogador que fala assim, quando eu for diretor eu vou fazer diferente. Mas quando você chega a ser diretor, você vê que as dificuldades são outras. As dificuldades são outras. Eu acabo falando assim, eu tenho sempre falo isso na minha equipe. Um grupo, ele tem uma gestão. Então a gente pensa num triplex. As jogadoras, elas pensam no primeiro piso, no térreo. Elas veem o que está acontecendo aqui. A comissão técnica, ela tem a capacidade de ver o que está acontecendo aqui e o que acontece lá na frente, que ela já está no piso superior. Ela consegue ver um pouco lá na frente porque ela vivencia cenários diferentes. E o diretor o presidente deveria, ele está no triplex, está na parte de cima. Ele deveria conseguir ver mais longe. E a gente só consegue ver mais longe quando a gente sobe o andar. Então você vai começar a entender, mas eu faria isso, mas quando você chega lá, você esbarra em alguma barreira política, alguma barreira legal, coisa que um atleta não sabe, coisa que um treinador não sabe. Mas, por exemplo, eu trabalho no poder público. Para mim, parecia ser tão simples. Mas quando a gente vai fazer, não pode por isso, não pode por aquilo, porque a lei não permite que faça isso, a lei permite, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. E aí as pessoas fazem, nossa, mas é 3 linhas. É 3 linhas, mas passa por 3 setores. Até cada um ler, levou um mês cada um. Então, eu acredito que a Marta, ela tem que se aperfeiçoar. Ela tem que estagiar num grande clube. Ela tem que coordenar um grande clube para ela chegar na seleção brasileira e fazer um grande trabalho. Inclusive, eu acho que nós estamos bem assessorados nessa parte lá com a Aline Pellegrino, uma das diretoras. Foi jogadora olímpica, medalha de prata. Foi jogadora no Brasil. Foi uma excelente coordenadora de futebol feminino na Federação Paulista. Fez um belo trabalho e hoje ela está lá. Eu acredito que Marta tem que passar por esse caminho para conhecer todas as esferas, para quando ela chegar lá, ela poder falar com propriedade. E como técnica? Eu acho que ela tem que estudar. Ela tem uma visão de dentro do campo perfeita. A gente divide muito nos cursos que tem o boleiro e tem o acadêmico. O ideal seria que o acadêmico tivesse a vivência lá dentro do campo. O ideal é que o boleiro tenha a vivência de um acadêmico. Isso forma um treinador completo. Eu acredito que ela tem que estudar, ela tem que fazer a licença C da CBF, ela tem que fazer a licença B da CBF, tem que fazer a licença A, tem que fazer a licença Pro, tem que fazer a UEFA, ela tem que fazer. Ela tem que sentar, ela tem que estudar. E teria que morar no Brasil, né? Viver no Brasil, né? Ela teria que viver no Brasil para ela poder... nos Estados Unidos, né? Nós vamos chegar nesse ponto, até quando você pediu para eu falar, que eu comecei de trás para frente, falando que eu acredito que a Marta não pode, etc. Tal, e que a Pia deve permanecer. A minha visão. Eu acredito que a Pia, ela errou. Eu tenho muito cuidado de falar esse treinador, porque eu fico doido quando eu vejo alguém comentando, não, mas deveria ter colocado fulano, deveria ter colocado ciclano. Eu falo assim, o treinador não colocou porque ele acha que não tem. Ele sabe quem tá com ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe. Mas pra mim, no que eu vivo, eu jogo contra essas jogadoras. Jogo contra elas. Eu sei o que a Bia Zanerato é capaz de fazer. A Bia Zanerato, você não toma a bola dela com uma jogadora. A Bia pega a Bia Zanerato e coloca na beirada do campo. Entendeu? Na verdade, para todo mundo que vive o futebol brasileiro, que joga, você sabe que a Bia Zanerato, na frente da área, você precisa de 2 jogadores para não deixar ela virar. Ela é extremamente forte, ela é uma jogadora fora do comum. Ela é uma jogadora fora da curva. Ela tem um biotipo sensacional. E ela não foi tão bem aproveitada na Copa, né? Primeiro, aí a gente começa com algumas contraditórias. Contra a França, a Bia entrou depois no final do jogo. Quem entrou na beirada do campo e atacando pela beirada do campo era a Geise, que é boa no X1, no confronto individual. Foi a Geise que entrou. E ela não colocou a Bia, colocou a Bia no final do jogo.
A Bia, o forte dela é na frente da área. Se você colocar a Bia na frente da área, você segura 2 zagueiras. Ela é incrível. Eu tenho uma foto dela que eu joguei no grupo lá. A hora que ela fez assim, né? Pra quem não tá só me ouvindo, ela fez uma pose de musculação. Tipo Gabigol. Isso. Você vê que ela não é... lembrar a imagem. Ela não é igual às outras meninas. Muito forte, né? Muito. Muito. Não foi utilizada como deveria Aí, ser. a gente, né? se você vê a Bia Zanerato... Eu acho que a Pia foi uma decepção. Você me desculpa, é uma opinião também particular. Eu acho que foi uma grande decepção. 2. Aí, eu entendo assim, essa é a minha leitura. Você colocar a Bia Zanerato na beirada do campo, para poder deixar jogar no meio a Marta. Minha visão, a imagem da Marta é perfeita. Talvez no psicológico de segurar 2 jogadoras da Jamaica, mas a gente sabe que hoje, no momento, a Bia ela tá mais forte, ela tá mais pronta. Porque a idade passa para todo mundo. Passou pro Pelé, passou pra Marta também. Ela é muito importante na seleção, mas não é mais a principal. Ela é uma das. Aí a gente vê assim, às vezes, eu me entendo assim, AD Taubaté Futebol Feminino, tô jogando contra o Santos, tô jogando contra o Palmeiras. Eu não uso todas as minhas substituições. Eu me entendo. Porque eu ainda prefiro manter a jogadora dentro do campo cansada do que colocar uma outra menina novinha no lugar dela. Porque eu sei que a mulher mais velha segura mais... A mulher mais velha cansada, ela é mais eficiente do que a menina de 19 anos que está entrando. Mas uma seleção brasileira, você acabou o jogo sobrando uma substituição. Isso quer dizer que no Brasil inteiro não tinha uma jogadora... Faltou uma jogadora para tentar mudar o jogo, para tentar mudar. Nós tínhamos que pelo menos tentar mudar o jogo. Era impossível uma treinadora ver que aos 30 minutos do primeiro tempo, o Brasil foi igualzinho do começo do primeiro segundo aos 30 minutos do segundo tempo. Não deu para pensar em mudar o jogo, não deu para pensar. Conheço a Geise. A Geise no confronto individual, na beirada do campo, você não pega ela é muito rápida. Aí foi colocar a Geise com mais de 30 minutos. Então são leituras de quem vive nisso que é muito difícil. Nós vamos com o intervalo começar 99. Continuamos aqui com um papo com Arismar Júnior do futebol feminino. Voltamos já na 99. O Arismar, eu acredito, né, Bruno, justamente nisso, né? A decepção, não da Marta, que a gente sabia que vinha de contusão e tudo mais, não das meninas no time que vinha apresentando um grande futebol, mas a decepção, ela vem a partir do banco, né? Eu acho que realmente a Pia não mexeu como deveria mexer, ela demorou demais, e no futebol tem o seguinte, você não vai mudar, você vai sufocar. Faltando 5 minutos, 10 minutos para acabar um jogo, na base do desespero, é na base do vamos que vamos. Eu acho que o futebol consciente, você tem que fazer isso bem antes, né? Você tem que manter o time ali. A partir do intervalo, a leitura já é outra de jogo, né? O que você vai precisar é do intervalo para frente, que você acaba mudando, às vezes, até o modo de jogar e também a colocação de jogadores já com tempo determinado. Eu sempre falo que o jogo você muda até 25 do segundo tempo. Depois do 25 do segundo tempo, vamos que vamos. É o desespero, né? É desespero, não tem como você, sabe? Até 25 você muda, você pode estar perdendo o jogo por 2-0. Se você tiver tranquilidade e a tática até 25, você conseguir aquele resultado, um gol, por exemplo, até você está perdendo 2-0, um gol até 25 do segundo tempo, apertando, você vai, essa consciência sua vai para 30, vai para 35. Agora, se der 25, continua 2-0, esquece, vamos que vamos. Mais ou menos assim, não, Arismar? O que eu não consegui entender é eu não consegui ver uma mudança na postura tática. Era claro que o Brasil queria entrar pelas laterais, porque tinha um bloco bem fechado ali no meio, no funil. Tinha um bloco bem fechado, não ia entrar por ali. Tanto que Marta recebia todas as bolas de costas, Debinho recebia todas as bolas de costas, não tinha como virar. Que tínhamos que entrar pelas beiradas do campo. Mas para entrar pela beirada do campo, você tinha que ter uma jogadora boa no confronto individual da beirada com o extremo com a lateral, que seria uma Geise, não uma Bia Zanerato, que a gente conhece. Por isso que eu falo de morar no Brasil. Você tem que saber quem é quem. Você sabe que a Bia Zanerato, ela é muito bem na frente da área. E que a Geise na beirada do campo, ela é incrível. Então, essa mudança, essa postura, essa mudança na postura tática a gente não viu. Eu não estou falando para vocês mudar
por onde o Brasil vai entrar jogando. Mas se você muda uma jogadora, você consegue mudar um comportamento de uma equipe. Bruno? Júnior, você acredita que essa eliminação precoce do Brasil possa indicar algumas mudanças no futebol brasileiro feminino? Eu acredito que não. Eu comecei até por aí, Bruno. Eu acredito que não, porque se a gente mudar, se a gente deixar de fazer o que está sendo feito, que está sendo bem feito, nós vamos jogar tudo que foi feito fora. Não, mas eu digo assim, alguma questão de calendário, competições, algo macro, não aquilo dentro de campo, mas algo macro diante do desenvolvimento do futebol feminino. Para 2024? Eu não sei se daria tempo, né, pro ano que vem, mas para o próximo ciclo de Copa do Mundo. Quanto tempo vai levar para o Brasil ser campeão do mundo? Nossa, é pergunta de milhões, né? Pensando num trabalho bem feito? Deixa eu ver se bate com o meu pensamento. Se eu falar aqui, nego vai me matar. Eu tenho tempo para tudo isso, eu não vou viver tudo isso. Para mim, 2031. 2031? É. Porque não é o que está sendo feito agora, Pedro. Você vai ver o resultado disso daqui a 10 anos. Isso aí a ciência mostra. São dados. O que a gente está vivendo hoje no futebol, vou trazer para uma esfera que as pessoas, a maioria entende, que é melhor. O que a gente vive hoje no futebol masculino hoje foi plantado há 10 anos atrás. O que a gente viveu há 10 anos atrás, que a gente tinha uma seleção sem criatividade, masculina, estou falando. Uma seleção com pouco individualismo, muito coletivo, mas sem jogadores que faziam a diferença, foi plantado 10 anos antes. Então toda essa metodologia que a gente estuda, que a gente está colocando em prática agora, os métodos, a gente vai ver resultado daqui a 10 anos. O que está sendo feito agora, com a seleção sub-15, que está sendo feita agora. Essa jogadora vai ter 25 anos daqui a 8 anos. Então eu acredito que para a gente pensar bem é isso. Estamos de volta na 99 FM, ouvindo aqui o técnico de futebol Arismar Júnior, ele é técnico da AD Taubaté, e a gente fala sobre a seleção brasileira, o campeonato mundial. Quem que vai ser campeão do mundo? Liga aí a sua bola de cristal. Dizendo que o bolão, eu tô na frente do Citro ainda, hein? Avisa o Citro aí. Eu apostaria na Alemanha e na França. Alemanha e França fazem a final? Eles não se cruzam não, né? Alemanha ou França? Acho que não tem cruzamento antes, não. Se batem, né? não batem? Né? Porque tem que o Brasil... Alemanha e Coreia se enfrentam nesse momento, né? Exatamente. Tava 1-1, né? A Coreia saiu na frente. A Alemanha empatou e estava no intervalo. Estava no intervalo, vamos acompanhar agora. Bom, vamos ver. Quer dizer, Alemanha e França para vocês são as favoritas. Alemanha e França são as favoritas. Tá. Alemanha com... Estados Unidos não mais? Estados Unidos veio uma decepção para mim muito grande. Eu esperava muito mais da seleção. Uma análise minha... Segue 1-1. Segue 1-1, tô vendo aqui. E o Marrocos ganhando da Colômbia 1-0. Sendo que a Colômbia venceu da Alemanha. Né? Futebol ele é incrível. Tanto o masculino quanto o feminino, ele é uma caixa de surpresa. Ninguém espera nada. Eu acredito, o que eu vi, que as equipes que se propõem ao jogo, se lançam mais, tá correndo mais risco do que se corria se defendem. Do que corria antes. Uhum. Por exemplo, eu vejo equipes que se defendem muito bem. Por exemplo, como que a França entrou na área do Brasil? Foram gols de cabeça, foram gols de cruzamento. Porque não entrariam. Eu vejo um esquema tático muito mais muito mais forte do que os sistemas defensivos, muito mais consistente do que os sistemas ofensivos. Os defensivos melhor do que os ofensivos. É isso que eu venho vendo. Então às vezes você espera uma Colômbia que tem uma Caicedo no ataque, que faz uma fumaça enorme, não tá conseguindo achar nada contra o Marrocos por enquanto. Eu tô só analisando aqui os placares, eu não tô vendo o jogo. Mas eu vejo que o sistema defensivo ele vem se sobressaindo. E a Jamaica foi o exemplo disso daí, né? Ô Júlio, você acha que houve uma evolução física das atletas? Muito. Isso aí não tem. Isso é o mais notório? É o mais notório. Eu colocaria aqui a organização tática junto com a preparação física. E é isso que eu defendo no meu trabalho também. Como que eu, o AD Taubaté, com 680 mil, consegue brigar contra os milhões do Palmeiras, consegue brigar contra os milhões do Santos? O Palmeiras nós empatamos 1-1 fora de casa. O Santos, nós estávamos ganhando e tivemos 2 falhas individuais que nós perdemos no final do jogo. E nós fomos melhor do que o Santos, pode assistir o jogo. Nós fomos melhor. Tivemos mais chances, agredimos mais, marcamos em cima.
porque a gente aposta nessa organização tática e esse atleta bem desenvolvido fisicamente. Então ele tem que estar bem desenvolvido e ele tem que entender de futebol. Então o trabalho é em cima disso. Aí o resto o Papai do Céu dá e a gente vai tentando aprimorar, que é o talento. Que maravilha, um prazer receber você aqui nos estúdios, batendo esse papo. Parabéns pelo trabalho realizado ao lado do seu pai aí na AD Taubaté, o Arismar, né? O mestre Arismar. Um grande abraço para ele, viu? E também parabéns a você aí pelo trabalho, você que é o Arismar de campo, né? O pai hoje é o Arismar da burocracia, de procurar recursos, né? De organizar. E o Arismar Júnior, ele é o Arismar do campo, né? Campo de jogo, de realmente preparar, e muito bem, né? Preparar muito bem as meninas de Taubaté aqui para as competições. Valeu, viu, Arismar? Muito obrigado pela sua participação, pelas suas opiniões. Tem? Pois não, Bruno? Tem pergunta? Sim. Podemos soltar rapidinho? Vamos. Tem pergunta para o Arismar. Manda aí. Luiz Fernando. Bruno Davis, tudo bem? Eu queria fazer a pergunta para o Arismar, é o seguinte, é uma colocação minha. A Bia não sabe motivar o time brasileiro com o sangue latino, não sabe. Ela é muito bacata, nós precisamos de um bom técnico ou técnica, mas que saiba incentivar. Lembremos de Bernardinho, José Roberto Guimarães nas seleções femininas. Um abraço. Obrigado. Dá tempo Pois de não? falar? Tá, um minutinho. Eu achei incrível o que ele falou. É. Primeiro que a Pia, ela não sabe falar português ainda. Isso é uma dificuldade. Ela vem de uma cultura muito diferente da nossa. Ela é uma sueca, muito mais fria, né? Em todos os sentidos. Né? Você vê uma equipe dentro de campo muito nervosa e ela fora de campo super tranquila. São características culturais envolvendo. Eu acho que faz sentido sim. Eu acho que um treinador ele tem que motivar a sua equipe, ele tem que ter um termômetro de saber motivo agora, seguro agora, acalma minha equipe. Mas eu acho que falar português e entender a cultura do brasileiro faz parte de um processo. O Brasil procura tanto um treinador estrangeiro para a equipe principal que ele também tem que entender a questão cultural brasileira, né? Talvez lá, porque tem mais jogadores jogando na Europa, seja um pouco menos difícil. Mas eu acredito que o Luiz Fernando ele tem muita razão no que ele falou, concordo com ele. Obrigado, viu, Arismar? Grande abraço a você. Obrigado, Luiz Fernando, obrigado a todos aí. E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.